Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado por mais um momento que temos de comunhão uns com os outros, em comunhão contigo, Pai. Neste ambiente, nessa atmosfera propícia que você criou, neste dia e neste horário que você criou, Pai. Para podermos te adorar, para podermos te louvar, para podermos aprender mais de ti, mergulhar no teu conhecimento, mergulhar naquilo que você tem para nós, mergulhar naquilo, Pai, que você deseja para nós, naquilo que você deseja que nós sejamos, que nós andemos nessas verdades. Te damos graça, Pai, nesta tarde, em nome de Jesus. Obrigado pelo teu santo e maravilhoso Espírito que já habita dentro de cada um de nós. Ele traz luz, entendimento e esclarecimento da tua vontade, que é a tua palavra escrita para nós. Te damos graça em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar. Obrigado, louvor. Glória a Deus. A graça e paz, boa tarde a todos. Então, antes da gente dar início, deixa eu apresentar aqui alguns livros, né? Para não esquecer no final. Então, tem um pouco a ver com, porque a gente vai deixando o rio fluir, né? Vamos falar um pouco sobre nossa mudança de mentalidade, um pouco sobre nossa condição de justiça. Então, esses temas aqui, ele tem a ver também com a ministração. Amém? E como a gente não vai conseguir ver todo o livro, claro, você tem a oportunidade, né, de passar ali na livraria e estar adquirindo para você continuar enriquecendo, crescendo no conhecimento. Amém? Aí nós temos aí, ó, de Rick Renner, O Caminho de Deus para uma Mente Saudável. Né? Muito bom um livro, tá? Para você. São dicas que ele nos dá, né? Diz que a nossa mente ela não é um parque de diversão do diabo. Então daí você já tira, né, o como ele vai, né, desenrolar o seu tema, né, para que a gente não deixe, né, que o diabo fique bagunçando a nossa mente. Porque somos nós, queridos, que somos responsáveis. Você sabia que você tem uma mente? E o responsável não é Deus por guardar ela. Sou eu e você. Amém? Do mesmo jeito que o nosso corpo físico, o responsável somos nós. Nós somos mordomos do nosso corpo. Amém? Até porque, a gente vai ver um pouquinho, né, que nossa verdadeira essência, ela é o Espírito. Né? O homem, ele não é triuno, né? Mas ele é trínuo, ele é em 3 dimensões. As 3 dimensões do homem, da raça humana, quando eu falo homem e mulher, eles ainda não estão totalmente alinhados. Mas o Espírito, para quem nasceu de novo, esse Jesus já está alinhado com os princípios da palavra de Deus, da justiça de Deus. E enquanto estivermos nesta terra aqui, né, nós temos o dever, é um dever nosso. Não é uma questão de se eu quiser. Na verdade, assim, a gente tem um livre-arbítrio, mas a Bíblia ela coloca como uma condição de um dever nosso. É algo para a gente fazer e não deixar de fazer. É vigiar o nosso corpo e a nossa mente, como estão se conduzindo e se alinhando com a natureza do Espírito que está dentro de nós, que é a nova natureza de vida. A realidade da nova criação. Né? São algumas características que a gente dá. O novo nascimento. Pronto, é isso aí, está dentro de mim e de você. Essa é a realidade. Mas que realidade é essa? Então a gente vai também ver um pouco isso hoje, né, para que a nossa mente agora conhecendo o que foi transformado por dentro, ela possa se adequar e pegar junto, não é verdade? Porque quando você alinha corpo, alma e espírito para a vontade de Deus, aí você tem os 3 alinhados. Então, dificilmente o diabo vai ganhar alguma quando você determinar algo, você alinhar. Amém? Temos também muito bom de Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. Também nesse mesmo sentido, ela vai trazer uma perspectiva, né, da batalha que travamos na mente. Mas hoje Jesus não já venceu? Já somos mais vencedores? Somos. Mas o próprio apóstolo Paulo disse, ele disse, olha, né, nós temos uma carreira para correr, e ele disse, eu combati o bom combate. Então há um combate para a gente combater, querido. E isso é o bom combate da fé. Que
Todo dia, na verdade, se levantam circunstâncias que vai de encontro àquilo que nós cremos. Ou é só comigo? Ou é só com os pastores? É nada, cada um de nós. Todo dia se levanta, na verdade, mas aí justamente o que vai diferenciar é a nossa posição. E campo de batalha da mente, ela vai trazer essa perspectiva, que a gente vai poder nos combater com a palavra. Entenda, não é batalha espiritual, como uma doutrina, tá? Eu sei que alguns creem, a gente não crê. O que ela vai tratar aqui são questões na mente e na alma, de a gente poder ser tratado com a palavra. Os princípios da palavra devem permanecer e prevalecer em nossa vida. E um outro é como manter a cabeça no lugar neste mundo louco, também de Rick Renner, muito bom. A perspectiva justamente que ele vai trazer sobre sobre os princípios da palavra para os tempos de hoje, para justamente a gente continuarmos, permanecendo firme e firmado, porque a gente sabe que a diversidade, dos ataques de Satanás em assuntos, coisas que se levantam sobre nós, sobre temas, ideologias e tantas outras coisas, na verdade, se levantam com esses conceitos e conhecimentos que são contrários ao princípio da palavra, e se a gente não tiver uma firmeza doutrinária adquirida em nós, a gente pode acabar deixando se enreidar. E a Bíblia diz, que Deus deseja que a gente cresça a tal ponto para a gente não ser mais levado como menino, por qualquer vento de doutrina. Às vezes não é nem a doutrina toda, é só um vento que soprou. Aí o camarada, oxê, eu não tinha visto isso. Escuta algo de uma outra doutrina, diferente, acha até bonitinho. Aí você não tinha visto por esse lado, é só um vento. E por não ter firmeza doutrinária, e de onde vem a firmeza? Do conhecimento da palavra. Se eu não buscar ter o conhecimento, eu não vou conseguir me tornar firme. Para isso eu preciso estar firmado. E aí eu não vou deixar qualquer vento que soprar, eu já vou identificar e vou dizer, opa, aí tem algo diferente, estranho, eu não vou entrar nesse caminho. Eu não preciso me deleitar nesse conhecimento que eu estou vendo que já não tem fundamento bíblico. Você está comigo? Amém? Vez ou outra, querida, a gente escuta, hoje não vai dar para a gente ministrar sobre ele, e você deve ter escutado, que é um tema que comumente a gente escuta, em nosso meio, e quando meio que eu digo não é na igreja Verbo Casa Casa, nosso meio evangélico em geral, ou na internet, que é sobre aquela questão, uma vez salvo, salvo para sempre, e aí você pode permanecer na graça, e porque a graça, aí você pode permanecer pecando. Errado. Quando a gente escuta algo desse sentido, se você estiver firmado, você já vai logo rebater. Em outro momento, a gente vai trazer um estudo bem direitinho sobre isso aí, para você permanecer firmado, nesse conceito. Recentemente, eu digo isso porque, vez ou outra, eu escuto, a gente conversa com um com o outro, e eles acabam soltando essas coisas para nós. Eu disse, opa, quer entrar para esse caminho, você entre só. Eu já conheço que isso aí não é verdadeiro. Amém? Mas vamos lá. Há um tempo atrás eu ministrei sobre Filipenses capítulo 1, você não precisa abrir, só dar uma leve lembrança que a gente vai dar nessa linha do fruto da justiça. É o capítulo 1, verso 11, quando ele fala que a gente deve se apresentar diante de Deus, cheio do fruto da justiça. E aí, acho que alguns, às vezes a gente fica se perguntando, mais ou menos, como seria se está cheio do fruto da justiça? Então, querido, a gente precisa primeiro entender que houve uma justificação dentro de nós, no nosso espírito. E esse fruto da justiça justamente vai decorrer da nossa agora estilo de vida que nós vamos ter mediante essa justiça que está dentro de nós. Então, sinteticamente, o fruto da justiça é tudo aquilo que fazemos para expressar a nova criatura que somos em Cristo. É Jesus aparecendo nas nossas vidas por meio daquilo que dizemos, somos e fazemos. Então, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, ela é um dever ser igual a Cristo. Difícil, né? Bom, se é difícil ou não, querido, mas o alvo é esse. A Bíblia diz que o alvo é quem? Olhando firmemente para o alvo, ele é Cristo. E o alvo, querido, não é, eu acertei do lado um pouquinho, não, o alvo é o centro. Qualquer coisa parecida ou perto não é o alvo. Então, se eu cheguei perto, eu vou agora me especializar para quê? Vou treinar para acertar o alvo. Porque se eu tenho foco no alvo, eu vou buscar ele. E o alvo sempre vai estar à frente de mim, nunca atrás. Nunca nas coisas que passaram. Amém? Aí ele continua.
é abençoar e ajudar, por exemplo, as pessoas, curar as suas doenças, ensinar a palavras a ela, desfazer o poder do adversário sobre a vida dela, ensiná-las a como viver a vontade do Pai, mostrando-lhe como desfrutar de toda a plenitude de sua graça e exemplificando em nosso andar diário uma comunhão sem medo com o Pai, uma atitude sem timidez diante do adversário e todas as suas obras, dominando todas as circunstâncias. Isso não está na Bíblia, isso é o que a gente entende, tá? É que está aqui da apostila do Rema. A gente entende sobre justamente alguma ideia sobre frutificar ou fruto da justiça. Não quer dizer que é exclusivamente só isso. Quando você meditar na palavra, coisas vão vir também ao teu coração e ao teu entendimento sobre frutificar na justiça. Amém? Mas então vamos lá. Para Deus, querido, já que eu sei que eu devo me apresentar diante de Deus, cheio do fruto da justiça, né? E aí eu posso estar me perguntando, mas como eu vou fazer isso? A gente viu algumas coisas agora, alguns entendimentos sobre como eu me apresentar. Na verdade, não é quando eu estiver diante dele, quando eu estiver diante dele, eu já tenho que estar com um fruto. Pronto. Amadurecido, que fruto é esse? Aquilo que a gente acabou de ver. Ter produzido para Deus, mediante aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo. Aqui, nesta terra. Não é quando chegar lá eu vou me apresentar. Quem estava aqui no seminário viu, né, isso bem detalhadamente. Amém? Mas então, Gálatas capítulo, é o versículo base de hoje da gente, Gálatas capítulo 6, diz algo interessante. Se você estudar um livro de Gálatas, ou pelo menos ler, você vai chegar numa sintetização da temática no seguinte sentido, né? Paulo estava exortando aos Gálatas, ou à igreja em Galácia, tá, sobre justamente um vento de doutrina que tinha soprado, aquilo que a gente falou agora há pouco. Estavam faltando firmeza nele. Ó Gálatas insensato, quem vos persuadiu de agir na verdade? Eles estavam agora querendo misturar a lei e a graça. Quem vos libertou foi a lei ou foi a graça? Esse que até Pedro se deixou, em um momento ele diz lá nos primeiros capítulos, se deixou persuadir, é tanto que eu repreendi Cefas, que é Pedro, face a face. E ele vai descorrendo no livro de Gálatas, ele vai falar bem sobre a lei, sobre Cristo, fim da lei, a maldição. E está chegando aqui no final do capítulo 6, final da carta, e ele diz aqui algo interessante, no verso 15, né? E ele vai finalizando desde o verso 11, dizendo que 12 e o 13, que é até aqueles que se ostentam a andar na carne, na circuncisão, né, ele não fazem, não chegam a cumprir. E ele vem a um ponto central, onde ele diz aqui no verso 15, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Esse é o ponto-chave. Ele vai decorrer todo o livro de Gálatas, fazendo a defesa, e aqui no final eu gosto quando ele dá esse fechamento. Todos quanto andarem de conformidade com esta regra. É com a circuncisão? Não. Com a incircuncisão? Também não. Ele disse, olha, longe de mim está essas coisas. Eu não quero gloriar em mim mesmo, porque a circuncisão era uma glória para quem era circuncidado. É tanto que eles estavam persuadindo os Gálatas, não, vocês têm que circuncidar também, qual o problema? A decorrência do livro é essa, a defesa de Paulo é essa aos Gálatas. Se não se deixe persuadir não, que até mesmo eles se atrapalham nisso, que querem ser circuncidados, não cumprem. Não é isso que agrada a Deus, não é essa exterioridade de ser alguma coisa, porque não é a justiça própria do homem, em outras palavras. A gente não vai agradar a Deus com justiça própria. Ele nos fez justiça e por meio de andarmos em justiça, nós agradamos a Deus. Sem fé, impossível agradar a Deus. Como é que eu vou andar manifestando os frutos da justiça se não for por meio da fé? Não tem como, querido. O verso 16 ele diz, e a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz, misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Em 1 Pedro capítulo 1,
Pedro vai dizer o seguinte, em um dado, acho que é o verso 10 ou é 11, ele diz assim, olha, porque o fim da fé é alcançar a salvação da alma. Antes eu pensava que esse fim era quando chegasse no final da minha fé, eu alcancei a salvação da alma. Mas sabe, querido, que não é eu chegar no final de algo? O fim, quando você vai ver algumas traduções da palavra, é o propósito, é a finalidade. O propósito da fé, a finalidade, ou para o que a fé foi doada a gente. Você sabe que você recebeu a medida de fé? Que a Bíblia diz, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um de nós. Então, nós recebemos uma medida de fé da parte de Deus. E Pedro lá em sua carta de 1 Pedro, ele vai dizer o motivo pelo qual Deus nos deu essa fé. A finalidade dela é alcançarmos a salvação da nossa alma. Vamos para modo prático, querido? Sabe, querido, se a gente não tivermos um alvo que é Cristo, se a gente não tivermos a nossa vida motivada na eternidade, nas coisas por vir, sabe que quando alguém fizer alguma coisa contra você, vai ser difícil você deixar as coisas para trás e seguir para o alvo, se não for por meio da fé. Está compreendendo aonde a fé vai atuar para a gente? Eu sei que a gente desenvolve a nossa fé para tanta coisa, porque ela serve também, ela serve para a gente alcançarmos as coisas. Jesus disse, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa, tudo quanto disseres. Isso envolve a fé, nada contra, mas a fé não é só dada ou doada a gente para que a gente possa desenvolvê-la para ter coisas naturais. Você está comigo? Entenda, não é só para isso. Eu posso usar, posso e devo, a Bíblia diz. E tudo quanto pedires, em meu nome, crendo, recebereis. Mas aonde está o erro em nós, não é em Deus? É quando a gente só foca ou canaliza a nossa fé para desenvolvermos para coisas que são do nosso próprio bem-prazer. Ou só coisas que nos interessam. Aí nós estamos errando, porque a Bíblia diz, na própria carta de Gálatas, no capítulo 5, ele diz, olha, para Deus importa a fé que atua pelo amor. A motivação, querido, da nossa fé tem que ser o amor. Ela tem que estar alicerçada no amor. Porque senão ela corre o risco de a gente desenvolver uma fé egoísta. E Tiago nos exorta sobre isso. Na sua carta, ele diz, olha, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, pedindo para o seu próprio bel prazer. Tiaguinho escrevendo para crente, não foi para o mundo não, querido. Foi para crente. Para mim, para você, nos alertando, para a gente não entrar nessa. E se estivermos nessa, nos exortando para a gente corrigir. E como é que eu vou mudar? Mudando a minha mente. Campo de batalha muitas vezes, sabe por quê? Porque muitas vezes eu estou somente viciado em crer somente para mim. Quando eu vou crer para os outros é difícil. Quando eu vou orar para os outros, muitas vezes é uma oração egoísta. Você empenha a sua oração quando você está orando a favor de outro, do mesmo jeito que você empenha para você? Responda para mim não, por favor. Guarde para si. Mas isso é manifestar o fruto da justiça. O amor. Porque o amor ele não busca o próprio interesse. Se eu estiver exercendo o amor, quando eu estiver exercendo a fé, junto com o meu irmão, pegando junto, porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito de dois, né? Se dois concordarem acerca de algo, quando um irmãozinho pede para orar, o irmão é pastor, o irmão ministro, ou um irmão mesmo, somos todos irmãos também, ore aqui por mim, por favor. Eu estou querendo passar no concurso, eu estou querendo... Às vezes é algo realmente pessoal, às vezes não é nenhuma enfermidade. Será que a gente tem... Isso é para a gente doutrinar a nossa mente. Será que a gente, quando ora junto com o irmão em concordância, nós desempenhamos o mesmo desgaste emocional, o mesmo empenho da fé, como se a gente estivesse fazendo para nós? Cara, eu dependo daquilo ali, então eu vou, fazer um jejum, eu vou orar, vou me empenhar, dar tudo de mim, tudo que eu conheço sobre fé, suar a camisa, transpirar, passar a madrugada,
né, naquela intensidade, crendo para alguma situação que talvez, né, a gente não consiga e não sabe como sair dela, mas pedindo a Deus. Quantos já passaram por alguma situação assim? Acho que você já passou em algum momento, não é verdade? E, ufa, tivemos a resposta da parte de Deus. Mas aí é que está, querido. Agora para a gente, como a gente muda a nossa mente? Como a gente desenvolve a nossa mente, né? Porque a nossa fé ela tem que estar baseada no amor. Como estamos vivendo, porque manifestar o fruto da justiça, esse era manifestar Cristo em nós, nas nossas atitudes. E tem atitudes que o meu irmão não vai conseguir me julgar, mas Deus vai, como está o meu coração. Quando ele pediu lá um socorro para eu orar, ele disse, não, meu irmão estava orando comigo, mas como eu estava? Como estava a minha atitude para com aquilo? Quando alguém me feriu no passado, se ele precisar de uma ajuda e eu estiver à disposição, a disponibilidade não, se eu tiver a oportunidade para fazer algo por ele, será que eu vou fazer na mesma intensidade como eu faria para uma pessoa que eu gosto? Então, será, aí a gente reflete a nossa vida, será que em algum momento eu já fui assim, eu já agi assim, não fui tão intenso com aquela pessoa que me machucou, porque eu me lembrei de coisa passada. Então, será que de fato eu estou deixando as coisas para trás e olhando para frente, para o alvo, que é Cristo? Isso é uma reflexão para nós, querido, porque isso tem a ver com o nosso caráter, com a nossa posição de justiça. Justiça é uma questão de posição que Deus nos deu diante dele, primeiramente, para que ele pudesse olhar para nós, a gente livre da culpa. Em resumo é isso. Só resumindo o contexto, senão a gente vai ter que ter uma aula só de justiça. Mas eu sei que você conhece, só para você entender. Então, aonde se dá? Mas irmão, mas pastor, é difícil. Querido, enquanto você achar que é difícil, vai ser difícil. Por isso que você precisa, nós precisamos, eu também tenho que me colocar no meio, né? Nós estamos aqui nesse mundo, estamos sujeitos a tudo. Por isso que eu preciso desempenhar, desenvolver ou adestrar a minha mente, subjugando os pensamentos errados, para que eu possa alinhar com os pensamentos certos da palavra. Não foi à toa que o apóstolo Paulo, que ele disse assim, eu subjugo o meu corpo. E às vezes é uma parte mal compreendida, que é justamente quando ele está falando lá no livro de Romanos, e ele fala sobre justificação, tem tudo a ver com a nova natureza, e ele diz, olha, eu subjugo o meu corpo, reduzo a escravidão, esmurro. Algumas pessoas acham, né? Será que ele estava dando um murro nele mesmo? O esmurrar é aquela expressão de você bater de frente, e a ponto de realmente às vezes machucar. Então, como é que ele fazia isso? Então a gente precisa, se a gente entende a palavra, querido, fica mais fácil para poder a gente andar nela. Então, uma questão muito simples. Quantos aqui nasceram de novo? A Bíblia diz que quando a gente aceita Jesus, eu vou voltar para esse ponto só para você entender. Talvez alguns estejam aqui, sejam nascidos de novo. Quando você aceita o Jesus, você nasceu de novo. Um novo nascimento. 1 Pedro capítulo 1, ele diz que nós fomos regenerados de uma semente incorruptível e fomos regenerados para uma viva e nova esperança. Não é para as coisas antigas mais, é para algo novo e diferente. Uma herança, aí ele começa a falar uma herança inacessível, ou seja, não é aquela que murcha, é algo que é macio, que é denso demais, a ponto de você não encontrar nenhuma folga nas moléculas, podemos dizer assim. É algo denso, ela nunca vai deixar de acabar. Ele diz que essa herança ela está guardada para a nossa salvação futura, que é justamente a redenção final da alma e do corpo, porque o espírito já está pronto no espírito. Então, mas essa nova esperança, alguns só apontam para o dia quando tivermos redimido. Aí é onde está, querido, muitas vezes o engano.
só achamos que podemos praticar as coisas, eu só vou conseguir ser maduro o suficiente no amor quando eu chegar na glória. Não dá, né, para amar fulano, que faz isso, aquilo, outro. Não dá para eu ser assim. Enquanto você achar que não dá, não vai dar mesmo. Campo de batalha na mente, porque assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Enquanto se imaginar achando que é incapaz de fazer, vai ser incapaz de fazer. E Deus não tem nada a ver com isso, porque Ele já nos deu uma semente incorruptível, de uma nova natureza, de uma nova realidade, regenerado. Você sabe o que quer dizer regenerado? Resumindo, tem várias traduções, eu peguei a mais simples para a gente entender. É reviver. Reviver é aquilo que estava vivo, morreu e nasceu de novo. Então eu era vivo no passado, morri com o mundo, morri com o pecado, e agora nasci de novo em Deus, por meio de uma semente incorruptível. Então eu só preciso saber agora, essa semente, ela deve nascer e brotar. Que tipo de fruto essa semente brota? Eu preciso saber. Se eu nasci da justiça, se eu fui feito justiça, esses frutos, eles têm que acompanhar a minha natureza que está por dentro. Que não vem de mim, mas vem dele, que ele implantou em mim. Eu percebo, querido, que muitas vezes esse é o grande X da questão, porque acham que, justamente por não entender a divisão do homem, achar que porque eu nasci de novo, eu agora nunca mais posso pecar. Ou, peraí, então se eu continuo pecando, então, peraí, eu sou pecador. E fica nessa divisão. Ora, você diz que eu não peco. Opa, mas eu vejo que eu peco. E parece que é um distúrbio de personalidade, né? Não, querido, é só uma coisa mal compreendida. Então, vamos lá. Eu nasci de novo, aonde no meu espírito. Paulo diz isso. Por isso que ele torna para ele e diz, eu esmurro o meu corpo. Então, o espírito que está dentro desse corpo, que a gente não consegue ver com os olhos naturais, ele aconteceu um novo nascimento nele. Ele tem a vida Zoé, que é a própria vida de Deus dentro de mim e de você. É essa vida que faz contato com a vida de Deus ou com o próprio Deus. É com essa vida que nós temos comunhão com Deus. É com essa vida que nós temos paz diante de Deus. É com essa vida que nós nos comunicamos, oramos a Deus, sentimos Deus e podemos já chegar diante do trono, livre da culpa do pecado, como Hebreus diz. Chegando, pois, com ousadia e intrepidez, junto ao trono da graça. Como se o trono da graça está tão anos-luz que eu nem sei. Por meio dessa vida. Por meio de algo espiritual que não mede tempo, espaço e distância. Que está dentro de mim e de você. Eu só preciso ter a consciência. Renovar a minha mente para essa consciência. Me identificar com isso. Com essas verdades. É um assunto que eu amo demais. É a identificação. Que quanto mais você estuda sobre identificação, a gente acha que a identificação é somente, né, para ser salvo. Não, tanta coisa. É se identificar com a vida de Deus, se identificar com a vida de Cristo, como Ele andou, o que Ele falou, está identificado com tudo. Quanto mais a gente busca, mais as coisas vão se tornando claras para nós. Mas voltando lá, então nasci de novo, eu permaneço no mesmo corpo, carnal, é isso que a gente precisa entender, enquanto eu estou nessa terra. Eu continuo com a mesma mente, a mente não saiu voando não. Como é que a gente pode provar isso? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, lá no finalzinho, acho que é verso 19 a 22, no finalzinho, ele diz assim, presta bem atenção, se a mídia achar, pode lançar. Conservai, pois, íntegro o vosso espírito, alma e corpo, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia me adverte que a formação do homem, do ser humano, homem e mulher, ele é um corpo, uma alma e um espírito. Agora começa a ficar mais claro para mim. E a alma e espírito não é uma coisa só não? Não, porque Hebreus capítulo 4, verso 12 diz que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, a ponto de dividir junta e medula, alma e espírito. Eles estão entrelaçados, não se separam,
O espírito do corpo se separa quando morre, a alma e espírito não, mas eles têm uma divisão. Há um limite que chega na alma e começa o espírito, e vice-versa. Há o limite que é do espírito e a coisa que é da alma. Como assim? 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo disse, olha, o homem natural não consegue compreender as coisas que são de Deus, que são do Espírito, porque são coisas espirituais, e coisas espirituais se concernem espiritualmente. Então tem coisas que você só vai entender, compreender, cair a ficha por meio do Espírito. A mente vai dar aquela viajada, voada, não podemos dizer, não consegue. Por isso que alguns que estudam a Bíblia, não vou desmerecer nenhuma outra doutrina, nem teólogo, mas que estudam também parte de teologia, as coisas de Deus, às vezes não consegue distinguir essa, por acreditar que alma e espírito é uma coisa só. Aí não dá para avançar adiante para algumas coisas, porque a Bíblia fala dessa divisão e a gente precisa compreender o que é do corpo, o que é da carne, o que é da mente e o que é do espírito. E o que é do espírito a gente tem que discernir o que é do espírito de Deus e coisa do espírito do mundo, do diabo. Vê, é muita coisa, né? É um pouquinho, mas a gente crescendo todo dia um pouquinho, a gente chega lá. Porque a Bíblia, ela nos mostra o caminho. Se ela nos mostra o caminho, eu devo percorrer por ela. Se ela me mostra um alvo, é esse alvo que eu tenho que percorrer. Se ele diz que se eu andar no Espírito, eu jamais satisfarei a concupiscência da carne, então é verdade. Eu só preciso aprender a andar no Espírito. Eu questionei com alguém uma vez, disse, irmão, se é impossível você viver um dia sem pecar, vamos lá, ver o que a Bíblia diz. Em 1 João, capítulo 1, diz que aquele que vive pecando, nunca ouviu nem conhece. Aí o irmão já deu uma olhada assim para mim. Você diz que pega para mim que peca todo dia? Você realmente nasceu de novo? Está me julgando? Eu? Quem sou eu? Aí a palavra está me dizendo algo que confronta com um pensamento errado que você tem. Campo, batalha da mente. Temos conceitos adquiridos, muitas vezes, na nossa mente, e quando a gente vai confrontar com o que realmente a palavra de Deus ensina sobre aquilo, vai chocar. Eu preciso escolher me render, quer deixar, por isso que a Bíblia diz que a palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Sabe por quê? Quebrando sofisma, que são ideias da alma, formada, forjada. E aí, muitas vezes, por orgulho, para dizer, não, isso aqui, meu amigo, eu tenho isso aqui de berço formado. Está doido mudar esse pensamento? Mas a Bíblia diz que para eu poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso transformar a minha mente. Aleluia. Senão eu não consigo experimentar boa, perfeita e agradável. Eu gostei uma vez que Anderson disse aqui, muito bem colocado, para a gente não ficar pescando outras coisas. Será que a vontade de Deus, uma vez é boa, outra é perfeita, outra é só agradável? Não, ela é completa, ela tem que ser boa, perfeita e agradável. Esta é a vontade de Deus. E não ficar com o meio termo, sabe, querido? Porque às vezes a gente amadurece em algumas coisas, né, em Deus, e achando, não, isso aqui está bom. Não, mas tem que ser bom, perfeito e agradável. Não chegou nos 3 ainda, não é a vontade, não é essa a vontade de Deus. Ela tem que ser completa na nossa vida. A gente tem que buscar conhecer completamente a vontade de Deus e não pela metade. Se você busca só a metade, só vai viver a metade. Só vai viver aquilo que você conhece. Mas a proposição da Bíblia é a gente poder avançar até sempre o quê? Estatura de varão perfeito. Esta é a propositura da palavra de Deus, no que diz respeito ao nosso crescimento, até que todos cheguemos à unidade da fé. Você já chegou à unidade da fé? Se chegou, amém. Então vamos ajudar o outro a chegar. Não chegou ainda, então a gente continua crescendo até chegar lá e também ajudando a outros a chegar lá. Porque diz que é até que todos cheguemos. E aí, voltando rapidamente, como eu entendo que eu nasço de novo no Espírito, eu tenho uma vida de Deus no meu Espírito, a vida Zoé, essa justificação ela se dá dentro de mim. Deus não me olha mais agora como um coitadinho ou como alguém que está distante, mas Ele agora vê uma criatura, filho dele, nascido, gerado, que nascimento quer dizer gerado, tem o mesmo DNA.
Aleluia. Como é que eu posso declarar que tenho o mesmo, sou filho de Deus, se eu sou filho, eu fui gerado por Ele. Então eu tenho o mesmo DNA dele e não ter as mesmas obras dele. É uma controvérsia. Nesse mesmo sentido, foi que o apóstolo Tiago disse lá, em Tiaguinho, isso não pode, Tiago capítulo 3, não pode uma fonte jorrar duas águas. Ele ali vai falar sobre a língua, mas ele está, porque a língua fala do que o coração está cheio. Então ele está expressando em outro entendimento também, que ali é expressar uma forma de natureza que não pertence mais a você. Porque ele entendia essa verdade. Eu não posso sair diferente, porque vai sair do meu coração. E do meu coração tem a vida Zoé. O que eu pronuncio, o que eu falo, realmente vai incendiar, vem da parte de Deus, vem da vida Zoé. Opa, peraí, então tem uma coisa errada, porque a Bíblia diz, Jesus disse, né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água. Se fosse só rio, eu podia até ficar calado, né? Podia chegar e dizer, um rio que é meio uma águazinha muito salgada, né? Meio morta, mas Jesus completou perfeitamente. Eu gosto porque Jesus, tudo há um porquê, um para aquilo que ele fala. Rios, e ele completa, qualifica, de águas vivas. E o rio parte da onde? Do seu interior, do seu homem interior nascido de novo, dessa Zoé que eu vou colocar dentro de você. Essa natureza que está dentro de você, quem crê, percebe que ela não vai fluir só porque Deus tem vontade que ela flua. Deus tem vontade? Tem, claro que Ele tem. Porque Ele nos criou para uma viva esperança. Eu sei que Deus está lá na torcida de mim e de você, de que a gente flua, que flua de dentro de nós essa água viva. Mas Jesus disse, simplesmente, que depois que a gente nascer de novo, a gente vai fluir. João capítulo 4, depois você confere lá. Não, ele disse o quê? Quem crê. O segredo está na fé. Então eu preciso crer que dentro de mim há essa fonte de água viva para poder jorrar. Por isso que eu entendo que Tiago, no mesmo pensamento, ele disse, então não pode jorrar dois tipos, porque dentro há uma fonte de água viva. E quando as palavras que eu pronunciar for palavras amargas, não vai produzir vida. Então não produz dessa fonte, não é dessa fonte. Aí ele corrige logo, está errado, eu tenho que mudar o curso da minha vida, do meu estilo de vida, do meu modo de vida, da forma como eu estou vivendo, da forma como eu estou falando. Porque dentro de mim há um rio de água viva, que jorra para a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Tratando conosco para sermos cada vez mais parecidos com Ele. Mas a ideia é que chegamos a ser igual a Ele, porque o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Meu querido, aí você diz, é muita ousadia. Isso não estimula você não a querer fazer igual não? Porque se um homem também, na mesma aliança que eu e você vive, teve a ousadia de dizer isso e ficou registrado para nós, eu acredito que se isso tivesse sido uma hipocrisia ou tivesse sido mentira, Deus não ia permitir ficar escrito. Mas Ele permitiu porque Ele viu a sinceridade. Ele viu o andar da vida de Paulo. Sede meus. Mas agora não é minha. Sede meus é como eu sou de Cristo. Porque quando nosso modo de ser, de estar, de falar, porque para Deus importa sermos uma nova criatura. Mas sim, você já foi feito, mas esse ser é o estilo de vida, de ser, de se conduzir, para que outros vejam realmente aquela é uma criatura diferente, uma pessoa diferente. É o que Paulo diz, para Deus importa que sejamos uma nova criatura. Que sejamos, aí eu pergunto, a gente pode de nós mesmos, se aqui somente fosse a condição de estar, entenda bem, de ser justiça de Deus, então todo mundo já seria. Ele não precisaria reprimir, porque a condição que nos dá é
Jesus Cristo, pela sua obra redentora, Ele nos dá a condição. Já somos uma nova criatura. Mas o sentido que Paulo está dizendo, ele diz, para Deus é ser. Ele está falando agora de eu e você. Ser, se conduzir, se mostrar, manifestar essa nova criatura. E não ser circuncidado ou incircuncidado. Não ritos religiosos, como alguns fazem, né? Não é pregar se tem. Eu sei que tem, estamos na internet e tem alguma denominação que é assim. Se pregamos ou não de barba ou sem barba. De social de paletó ou sem paletó. Isso, rito religioso. O rito religioso na época era circuncisão ou incircuncisão. Aí Paulo está dizendo, mas ser a nova criatura que Ele já nos deu a condição. Se não estou vivendo, a culpa não é de Deus, a culpa é minha. Porque não estou crendo para ser, eu só vou crer naquilo que eu sei. Porque a fé vem pelo ouvir. Se eu nunca ouvi a verdade de que eu já fui liberto do pecado, de que hoje eu sou feito justiça de Deus, mas estou sujeito ao pecado, mas não preciso pecar todo dia, se eu nunca ouvi isso, eu nunca vou me libertar. Como eu choquei uma pessoa certa vez. E alguns que às vezes vão ver que essa história é para o meu lado. Assim. Nem problema. Você quer pecar todo dia, peque só. Mas isso é heresia. Então vamos para a Bíblia e ver o que a Bíblia diz. Aí você diz se ela é heresia ou não. Essa Bíblia que vocês pregam lá, 1 João, como eu citei há pouco tempo, aquele que vive pecando, nunca ouviu, nem conhece. Ih, rapaz, é forte. Nunca ouviu isso não? É forte. Dois textos só. Gálatas capítulo 5, quando ele fala sobre a obra da carne e do Espírito. E ele diz, vai falar dos frutos do Espírito e diz, se andarmos no Espírito, jamais. Aí eu faço a seguinte pergunta sempre, jamais é o quê? Eu perguntando à pessoa. Não, é uma pergunta retórica, eu já sei, mas eu quero ouvir de você, ver se você entendeu. Jamais é o quê? Isso, nunca mais. Lindão. Isso é quando está lá, é? Ou é aqui? Vê o contexto? É quando estamos aqui, nesse corpo carnal. Por isso que ele fala da milícia, ou do combate entre a carne, as obras da carne, que estão no nosso corpo, e, pode ter certeza, querido, ainda em nossa mente, quando ela não está transformada. Porque muitas coisas da carne, a gente só culpa a carne em si. Pode ter certeza. Não vou dizer 100%, mas a maioria está aqui. A vontade da carne vem daqui, da nossa mente. Porque Paulo não disse, transforme o seu corpo, porque ele sabia que não pode, só vai ser transformado naquele grande dia. É o último estágio da redenção do homem. A Bíblia mostra que a nossa salvação é como um estágio. Fomos salvos em Cristo Jesus naquele grande dia, devemos permanecer na salvação e permanecer nos frutos para chegarmos àquele grande dia, que é o dia da redenção final. A transformação, aí sim, do nosso corpo. Aí sim, tragada foi a morte pela vitória. Bem-aventurado é que eles têm participação nessa ressurreição, porque nunca mais verão a morte, porque nunca mais pecaremos. O corpo glorificado, a mente totalmente restaurada. O corpo não será igual ao de Adão. É um corpo diferente, não é igual ao do Adão do passado, não. A Bíblia diz que é um corpo glorificado, diferente. Revestido da glória de Deus. Porque assim como Deus, a sua divindade, Ele não pode ser tentado. Escute bem, Deus não é que Deus não só peque. Ele não pode ser tentado pelo mal. Tentação nenhuma chega a Deus em sua divindade. Chegou em Jesus porque Ele não usurpou de ser igual a Deus, esvaziou-se, estava em forma de servo em carne humana. Mas foi tentado, mas não pecou. Esqueça disso não. Em tudo foi tentado, a Bíblia diz. Em tudo, mas em nada pecou. Mas em sua divindade, a Bíblia diz, Deus não tenta ninguém porque Ele não pode ser tentado pelo mal. E é esse que nós vamos ter um dia. Querido, vale a pena sofrer aqui, esmurrar, como Paulo disse, eu esmurro meu corpo porque eu sei da coroa que virá. Ele entendeu a revelação do Espírito. O que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou ou subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado no futuro para aqueles que o amam.
já está preparado, e uma delas é essa. Ele tinha certeza, querido. É a glorificação. Se hoje eu luto contra o meu corpo, mas naquele grande dia, depois que estiver cumprido e eu receber essa coroa, uma das coroas, que é a glorificação do corpo, se nunca mais serei tentado, longe de mim. E para não só isso, eu terei esse corpo para viver uma eternidade diferente de tudo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram neste mundo. Eu, estudando um pouco sobre Paulo, eu comecei a perceber, eu acho que é por isso, meu pensamento, estou dizendo que é a doutrina. Paulo teve grandes experiências para com Deus. De ter sido arrebatado ao terceiro céu, ter visto coisas inefáveis, de ter morrido e ressuscitado, porque a Bíblia diz que ele foi apedrejado, dado como morto, então ele morreu. O pessoal não apedrejava de brincadeira, a ponto de ver que ele estava morto mesmo. E ele foi ressuscitado. As experiências que ele passou, querido, as experiências que a gente passa com Deus, pode ter certeza, nos traz mais perto dela. Produz um peso de glória. Ele falou com muita convicção daquilo que ele viveu. Eu não sei, é porque eu gosto dele. Eu acho que quando eu comecei a estudar um pouquinho, não estudei muito ainda sobre ele, mas vendo esse detalhe na vida dele, eu me apaixonei por aquilo. Ou se eu passasse um pouquinho, você é doido, irmão? Não, é porque eu sei que isso traz peso de glória, querido. Essas experiências nos trazem mais para perto, porque ele disse, eu aprendi, ninguém me ensinou não, eu aprendi a viver na escassez e na abundância. Como é que ele aprendeu? Vivendo. Ninguém me ensinou não, eu aprendi a viver contente. Detalhe, que eu sei que a gente pode se acostumar com certa coisa, tanto na escassez até como na abundância. Não tem gente que se acostuma, não é verdade? É aquela mentalidade, né? Você tira o cabo de uma certa pobreza, mas ele continua com aquela mentalidade. Tem gente que se acostuma, mas ele disse, não, eu aprendi a estar contente, bem. Porque ele estava com Cristo, ele sabia levar o seu pensamento. Ele sabia que na escassez, aquilo era momentâneo, porque não era aquilo que Deus tinha para ele. Para sempre. Mas ele sabia manter-se firme, o seu caráter e a sua nova criatura. Ele não mudava. Nem da escassez. Não murmurava, mas permanecia fervoroso, fazendo aquilo que Deus chamou. Nem o perigo da morte de espada ou naufrágio. Permaneceu firme naquilo que Deus chamou. Nem tampouco na abundância. Ou seja, algum momento que ele viveu em riquezas materiais, porque ele disse, se eu aprendi a viver em abundância, porque ele andou em abundância. Quanto tempo? Não sei, a Bíblia não diz, ele só diz que ele aprendeu, então ele viveu. Mas o que eu acho lindo, como ele aprendeu a viver com Deus, ele sabia que mesmo na abundância, ele sabia ter a sua humildade para com Deus. E saber que aquilo ali, ou aquele montante, materialmente falando, não afetava o seu caráter. Não lhe dava o direito de ser presunçoso. Isso é aprender a viver com Deus em toda situação. Percebe? Às vezes a gente vê, passamos por situações, mas ele diz, eu aprendi a estar em todas elas. Então, aonde você me colocar, pode ter certeza, o meu caráter não vai mudar. O ser uma nova criatura não vai mudar. O amor para com as pessoas não vai mudar. A obra para com Deus não vai mudar. O meu chamado não vai mudar. A minha humildade não vai mudar. E por aí vai. Eu aprendi. Por isso que ele diz, o que viste, ouviste de mim, de bom, isto praticai. E aí eu finalizando lá o texto de Romanos, quando ele diz, esmurra meu corpo, reduza a escravidão, para depois de haver pregar, eu não seja reprovado. Então, esmurrar o corpo é isso, querido. Eu preciso saber o que é ser uma nova criatura. Que nova criação foi essa que Deus me deu? Quais são os conceitos de um caráter de um cristão que está na palavra? Quando eu aprender isso, eu vou começar a viver. E aí, muitas vezes, para não dizer sempre, as circunstâncias da vida e o dia a dia vai me confrontar
a eu não ser essa nova criatura. E aí Paulo diz, eu esmurrava, eu reduzia. Não é para se estão me maltratando, mas eu vou amar. É difícil? É, mas eu vou. É para orar para o fulano que me maltratou, se eu vou orar lá com muita intensidade. É difícil? É. Se você já fez isso, sabe que é difícil. Mas não é impossível. Então eu esmurro o meu corpo. Você vai orar. Você vai fazer. Você vai abençoar. Você vai amar. Você vai proferir palavras. E tudo aquilo, querido. Nosso tempo, né? Para a gente falar de nova criação é sempre curto, querido. Mas eu sei que os ministros que Deus tem trazido aqui sempre tem falado nesse respeito. Tudo aquilo que você ouvir, querido, que é para você, do seu caráter, ser em Cristo Jesus, guarde e desenvolva. Porque você vai ver a justa preeminência que você vai crescer nisso. Você vai ver o quanto você vai ser abençoado. E naquele grande dia, quem estava aqui, né, no seminário, vai entender. E naquele grande dia você vai estar lá cheio dos frutos da justiça. Feliz por ter cumprido bem a sua carreira, por ter vivido bem, de uma forma digna, justa e íntegra. Primeiramente, diante de Deus, para depois, diante dos homens. Deus abençoe a tua vida. Amém. Reverenda, quem vai? Continue sendo abençoado na prática da palavra. Amo vocês.